E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai continuar com expressões algébricas, ok? Só que vamos focar um pouco mais nas operações. Operações envolvendo polinômios e monômios, ok? A gente vai ver soma, subtração, divisão e multiplicação. Vamos ver essas quatro operaçõezinhas, né? Que são as operações básicas da matemática, envolvidas nos monômios e nos polinômios, tá certo? São só regras que você tem que seguir. Seguindo essas regras, você consegue sim chegar a uma simplificação. Lembrando, pessoal, quando eu tenho uma expressão algébrica e eu vou exercer uma operação nessa expressão, eu vou fazer a simplificação dela, ok? Caso tenha multiplicação, eu vou simplificar usando a multiplicação. Caso tenha soma ou subtração, eu vou fazer o mesmo esquema, simplificar usando a operação que está envolvida naquelas expressões, ok? Vamos lá, iniciar. Vamos iniciar pela adição, pela soma, não é isso? A soma algébrica é feita somando-se os coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal. Vamos recapitular o que vimos na aula passada. Termos semelhantes, monômios semelhantes, são aqueles monômios que a parte literal, somente a parte literal é igual. A parte literal está igual, as letras estão iguais, totalmente iguais, aqueles monômios são semelhantes, são termos semelhantes. E assim eu posso exercer a soma ou a subtração nesses termos, ok? Trouxe o primeiro exemplo aí, ó. 2x ao quadrado mais 7xy mais y ao quadrado. Primeiro polinômio que vai estar somando com outro polinômio. 7x ao quadrado menos 5xy menos x ao quadrado. Show! Eu tenho dois polinômios diferentes e os dois estão somando. Quando for soma, pessoal, a única coisa que vocês têm que fazer é reagrupá-los na condição de que deixar todos os monômios semelhantes pareados, para assim fazer a operação, no caso a soma, ok? Todo monômio que for semelhante eu vou deixar juntinho. O primeiro monômio que eu tenho é o 2x ao quadrado. Qual entre os outros aí também tem o x ao quadrado como uma parte literal? Se eu for verificar somente o 7x ao quadrado, que está no meu segundo polinômio lá. Já deixei junto aqui, ó, 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado. Ok, deixei entre parênteses para ficar um pouco mais didático para vocês. Mas esse parênteses ele não é obrigatório, tá bom? Só enquanto vocês pegam a prática, recomendo sim colocar para depois que tiver com a prática, não vai nem precisar fazer isso não, certo? Qual é o próximo que vem? O 7xy. Tem algum outro monômio que a parte literal é xy? Opa, tem um 5 lá do outro lado, ó, 5xy. Vamos juntar, ó, mais 7xy menos 5xy. Lembrando, o sinal que antecede o monômio sempre vai junto com ele, para onde ele for, ok? Coloquei o parênteses. Ah, professor, mas o senhor esqueceu mais ali do 7xy. Pessoal, quando vocês forem colocar os parênteses, o sinal que vier do primeiro monômio que vai estar no parênteses ali fica para fora, tá bom? Para permanecer assim uma adição, porque se eu coloco esse mais para dentro do parênteses, vai ser como se ficasse dois parênteses sem nenhum sinal entre eles. E quando não tem nenhum sinal entre eles é multiplicação, ok? Deixa o sinalzinho de mais ali e fecha o parênteses, sem problema algum. Ou seja, se fosse menos 7x, deixaria o sinalzinho de menos ali, para assim resolver o resto da expressão, beleza? Agora vamos lá, qual foi o que sobrou? O y ao quadrado. Tem alguma outra parte literal y ao quadrado? Opa, tem lá na frente, o menos y ao quadrado. Eu coloquei embaixo, mais y ao quadrado, menos y ao quadrado. Fechei entre parênteses, lembrando, o sinal do primeiro que está dentro do parênteses fica para fora. Vai ficar y ao quadrado menos y ao quadrado. Aí ficou fácil. Termos semelhantes estão juntinhos, vamos exercer a simplificação, vamos fazer essa soma. 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado. Monômios semelhantes. Na hora que eu for fazer a soma, somo somente os coeficientes. Os coeficientes são as partes numéricas. Soma as partes numéricas e conserva a parte literal. Parte numérica, o 2 e o 7. 2 mais 7, 9. E qual é a parte literal? X ao quadrado. Ficando assim 9x ao quadrado. Ok? Sempre só vai mexer nos coeficientes. Quando for soma e subtração, só vai mexer nos coeficientes. A parte literal eu sempre vou conservar, ok? Outro, 7xy menos 5xy. 7 menos 5, 2. Conserva o xy, ficando mais 2xy, não é isso? E vocês vão ter que notar o seguinte, ó.
mais y ao quadrado menos y ao quadrado. Quando eu tenho qualquer coisa e subtraio por ela mesma, exemplo, 10 menos 10, 0. 20 menos 20, 0. 50 menos 50, 0. Esse y aí pode ter qualquer valor. Se ele for subtraído por ele mesmo, também vai dar 0, ok? Botei aí embaixo. Lembrando, o 0 na soma ou na subtração é um termo neutro. Tiro esse 0 e finalizo ali a minha expressão na minha simplificação máxima, do jeito que está ali, ok? Bem simples, pessoal. Primeiro reagrupa monômio semelhante com monômio semelhante e depois calcula quem der. Depois que fizer os cálculos, vai sobrar ali a expressão simplificada, ok? Temos também a subtração. O conceito é o mesmo conceito da adição. Só tem um detalhezinho que você vai ter que notar toda a vida antes de iniciar, certo? Vamos lá que vocês vão entender. A subtração algébrica é feita subtraindo-se os coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal. A mesma coisa, você só vai mexer nos coeficientes, você só vai mexer nos números e vai conservar a parte literal. Só que tem uma observaçãozinha. Vamos ler aqui, ó. É importante observar que o sinal de menos na frente dos parênteses inverte todos os sinais de dentro dos parênteses. Ah, professor, como assim? Calma que eu trouxe um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Ó, se for reparar aqui, ó, tem uns 5ab mais 9bc mais a ao quadrado, menos, né, agora vai ser uma subtração de polinômios, ab mais 3bc menos a ao cubo. Beleza, professor. Subtração. A observação, vocês vão fazer a mesma coisa, só que quando vier um sinal de menos entre os dois polinômios, o parêntese que vier à frente, todo mundo vai alternar o sinal. Como assim? Esse primeiro parênteses eu só repito embaixo do mesmo jeitinho que tá, eu não altero nada. E o segundo, eu vou repetir também. Só que eu vou alterar o sinal de todo mundo. Esse menos que vem antes do parênteses altera o sinal de todo mundo. O AB ali, ele está sem sinal. Só que, quando o sinal não aparece é porque é positivo. Mas eu desci ele, eu tenho que inverter o sinal. Se estava positivo, ó, embaixo ficou negativo. Menos AB, beleza. O mais 3bc, estava positivo lá, desceu negativo, ó, menos 3bc. E o menos a ao cubo ficou mais a ao cubo. Lembrando, depois que eu fizer essa inversão de sinal, o meu parêntese some, tá ok? Não precisa mais aparecer não. Ele some dali. Fazendo isso, agora sim, eu vou juntar os monômios semelhantes. 5ab. Tem algum outro com a parte literal AB aí? Se eu for reparar, tem o próprio AB ali, ó, menos AB. Lembrando, pessoal, quando tiver só a parte literal, o coeficiente é igual a 1. Ó. Eu repeti o 5ab aí na terceira linha, menos 1ab. Não botei só o AB, eu tenho que trazer o 1 de volta, porque é o coeficiente dele. Quando não aparece é porque o valor é 1, ok? Deixei entre parênteses, deixei no cantinho dele aí, ó. Aí agora o próximo é o mais 9bc. Qual é o que tem a parte literal BC também, ó? Menos 3bc. Juntei, ó, mais 9bc e o menos 3bc. Coloquei o parênteses, lembrando, o sinal do primeiro que entra no parênteses fica pro lado de fora, ok? Show, sem problema algum. E sobrou somente o mais a ao quadrado e o mais a ao cubo. Professor, a parte literal não tá igual não? Tá não. Um é a ao quadrado e o outro é a ao cubo. A única diferença que tem, que tiver na parte literal, já torna aquela parte literal diferente. Aí um expoente está diferente do outro, ou seja, a parte literal está diferente do outro. Não tem o que fazer, deixa eles do jeitinho que estão aí, ok? Vamos fazer os que deu para a gente separar, ó, nos parênteses aí, ó. 5ab menos 1ab. Vou subtrair os coeficientes, no caso, né? 5 menos 1, que vai dar 4, e vou conservar a parte literal, que é o ab, ficando 4ab. Ok. Os segundos monômios que eu separei, ó, 9bc menos 3bc. 9 menos 3, 6. E o BC eu repito, que é a parte literal, ficando mais 6BC. Aí eu vou descer o A ao quadrado mais o A ao cubo, porque são partes literais diferentes, não tem o que fazer, deixo eles do jeitinho que tá. Finalizando assim, na minha última linha, a minha simplificação máxima usando a subtração de polinômios, ok? Bem simples também, pessoal. Tenham cuidado só nessa inversão de sinais. Temos também a multiplicação. A multiplicação é um pouco mais simples e complexa ao mesmo tempo. Vamos lá entender. A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo, aquela famosa distributiva. Vocês vão já entender como é que funciona. Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para a multiplicação de mesma base.
repete-se a base e soma os expoentes. Por isso que no começo nós vimos potenciação no nosso primeiro bimestre, para assim nos prepararmos para as expressões algébricas. Ok? Uma coisa, como eu sempre digo, a matemática ela sempre vem em degraus. Um conteúdo vai levando o outro, e aí vai, certo? Não tem como eu pular. Se eu pular mais na frente, eu vou ter que voltar para aprender, tá bom? Por isso que é bom sempre ficar atento a todos os conteúdos. Mas eu trouxe um exemplo aqui e vou explicar para vocês. Ó, repare que eu trouxe aí, ó, dois polinômios se multiplicando, ok? Ah, professor, pode ser um polinômio com polinômio, pode ser um polinômio com monômio, pode sim, tá bom? Trouxe logo dois polinômios, que é a parte mais difícil, certo? Mesmo jeito que você fizer com dois polinômios, você vai fazer um polinômio com um monômio ou um monômio com o próprio monômio. Mesma coisa, certo? Como é que eu faço? Ó, 3x ao quadrado mais 4xy, meu primeiro polinômio. Um pontinho, ó, vai estar multiplicando. 2x mais 3. Professor, como é que eu faço isso aí? Simples. Todo mundo tem que se multiplicar. Você vai fazer a distributiva. O 3x ao quadrado, ele tem que multiplicar todo mundo que está lá do outro lado, no outro polinômio. E o 4xy também tem que multiplicar todo mundo que está do outro lado. Repara, eu botei o 3x ao quadrado vezes o meu segundo polinômio. Aí o mais, né, no caso, 4xy vezes o meu segundo polinômio de novo. Quem está no primeiro tem que multiplicar todos que está no segundo, somente isso. Fazendo essa distribuição, eu consigo sim chegar ao meu resultado final, ok? Aí eu fiz 3x ao quadrado, é o que está em vermelho aí, ó. 3x ao quadrado vezes 2x. A multiplicação é bem simples, pessoal. Quem for coeficiente, a parte numérica, você multiplica normal, no caso 3 vezes 2 vai dar 6. Ó. Eu coloquei o 6 ali embaixo. E o x? X ao quadrado vezes x. Aí você vai ter que notar aquela propriedade da potência. Multiplicação de potências de base igual. Eu tenho o x ao quadrado e no segundo eu tenho somente o x. Mas lembrando, quando eu tenho somente um número qualquer, esse número sempre vai estar sendo elevado a 1. No caso, eu conservaria o x e somaria os expoentes. No caso, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Por isso que ficou x ao cubo. Propriedadezinha de potenciação, pessoal. Se esqueceu, tá com dúvida, volta alguns vídeos aí atrás que tem sim essa propriedade, explicando bem rapidinho para vocês, tá bom? E agora, vamos para a segunda multiplicação. O 3x ao quadrado também vai multiplicar o 3 lá. 3 vezes 3, 9, já coloca o 9 lá, lembrando o sinalzinho de mais, vai junto. X ao quadrado não tem com quem multiplicar, eu faço só repetir ele lá, ó, ficando 9x ao quadrado. Beleza, professor, deu para entender mais ou menos aí. Agora vamos para a segunda multiplicação. Deixei até em preto aí, para ficar separado. 4xy vezes 2x. Multiplica a primeira parte numérica. 4 vezes 2, 8. Coloca o 8 lá embaixo. Agora você vai multiplicar letra por letra. X vezes x, mesma coisa, ó, potência de base igual. É como se o expoente do primeiro x fosse 1 e o expoente do segundo x também fosse 1. Repetia o x aqui embaixo e 1 mais 1, 2. Por isso que ficou x ao quadrado, ok? E o y, professor? O y não tem com quem eu multiplicar ele, porque não tem outro y. Desço ele lá sem problema algum, ok? Ficando 8x ao quadrado, y, bom? Mas, lembrando, o sinalzinho de 3 lá é positivo, eu já desço pra cá. Como os dois estão positivos, eu não preciso me preocupar com o sinal, não. 4xy vezes 3. 4 vezes 3, 12. Xy não tem com quem multiplicar, desço ele lá. Finalizando assim a minha multiplicação de polinômios, ok? Do jeito que está aí, ficou finalizado. Deixei em vermelho e em preto para vocês entenderem as multiplicações que foram feitas, tá bom? Mas é bem simples. Todo mundo que está no primeiro polinômio multiplica todo mundo que está no segundo, ok? Sempre vai ser assim. E por último, a divisão de um polinômio por um monômio. Ah, professor, por que o senhor não vai passar polinômio por polinômio? Porque, digamos que não é o nível de vocês ainda, tá bom? Primeiramente, vamos entender um polinômio dividido por um monômio só, tá bom? Polinômio por um polinômio é um conteúdo um pouco mais avançado para vocês, mas isso é o de menos. Mais para frente vocês vão ver. A divisão de um polinômio por um monômio é feita dividindo-se os coeficientes do polinômio pelo coeficiente do monômio. Na parte literal, usa-se a propriedade da divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Potenciação voltando aqui, pessoal. Polinômios e multiplicação e divisão de polinômios sempre vai ter essa propriedade da potência, de conservar a base, quando for divisão, subtrai os expoentes, e quando for multiplicação, somos expoentes. Mas eu trouxe um exemplozinho aqui, para você ver.
Não entendeu com o exemplo? Volta uns videozinhos aí atrás, que no mesmo vídeo que tem as propriedades da multiplicação da potência, tem as propriedades da divisão também, tá bom? Assiste lá que eu tenho certeza que você vai entender. Trouxe um exemplo aí, ó. No caso, a operação é essa de cima, 2x ao quadrado, y ao quadrado, 20x ao quadrado, vezes y ao quadrado, aí mais 14x ao quadrado y, menos 6x à quinta, y ao quadrado. Isso tudo está sendo dividido por 2xy. Professor, como é que eu faço isso aí? Pelo amor de Deus, tem muita letra, muito expoente diferente. Agora é o seguinte, esse monômiozinho ele vai dividir esses três polinômios por um de cada vez, ó. Digamos que você vai ter que separar esse polinômio somente em monômios. No caso, ó, 2x ao quadrado e y ao quadrado vai ficar dividindo por 2xy. Repare que eu dividi bem direitinho, termo por termo. Cada termo vai ficar sendo dividido pelo de baixo. O 14x ao quadrado y também ficou dividido por 2xy. Lembrando, o sinal se repete, ó, era mais, ficou mais embaixo. Agora é menos, ó, ficou menos embaixo. Ó. O 6x à quinta, y ao quadrado também ficou dividido por 2xy. Beleza, professor, e nessa situação, o que é que eu tenho que fazer? Parte do coeficiente, parte numérica, divide normal. Vamos fazer primeiro essa primeira fração que nós montamos aqui, ó. 20 dividido por 2, 10. Coloquei o 10 aí embaixo. Agora é propriedade de potências de base igual. Quando for divisão, o que é que eu faço? Eu vou repetir a base. Lembrando, você vai ter que fazer letra por letra. X ao quadrado dividido por x. O x ao quadrado está em cima e o x está embaixo. Propriedade de potência de base igual. Repete a base, no caso é o x, e subtrai os expoentes. O expoente 2 está em cima, e quando não tem expoente é como se fosse o 1 aqui. Como se o x estivesse sendo elevado a 1. 2 menos 1, aí dá o próprio 1. Quando é 1 eu não preciso colocar. Já deixo o x sozinho ali. Agora vamos para o y. Y ao quadrado dividido pelo próprio y. Mesma coisa, ó. Conserva o y, subtrai os expoentes. 2 menos 1, continua 1 ali o expoente do y, ficando 10xy nessa primeira fração, ok? Vamos para a segunda. Primeira parte numeral, 14 dividido por 2, deu 7, eu já coloquei o 7 ali, ó tranquilo. X ao quadrado dividido por x, nós acabamos de fazer, dá o próprio x, 7x, ficou ali, beleza. Y dividido por y, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. E como 1 ele é neutro na divisão, eu não preciso colocar, eu deixo somente o 7x ali, sem problema algum. Ficando, essa segunda expressão aí ficou valendo somente 7x. Vamos para a terceira agora. Agora eu repito o menos ali, né, no caso, e vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar 3. Perfeito, deixa o 3 ali embaixo. X à quinta dividido por x. Repito o x e subtrai os expoentes. 5 menos 1, que quando não tem é como se fosse 1 embaixo, vai dar igual a 4. Por isso que o x ficou elevado à quarta potência. E y ao quadrado dividido por y, nós fizemos lá no primeiro termo, o valor vai dar o próprio y. Ficando como resposta 3x à quarta vezes y. Morreu aí, professor, morreu. Você verifica se tem algum monômio semelhante. Mas pelo visto aqui não tem, todos estão com a parte literal igual. Quando tiver tudo com a parte literal igual, deixo do jeitinho que tá, não mexo nele. Aí teria a minha expressão simplificada no máximo, ok? É um pouco complicado, mas são regras que tem que ser seguidas, tá bom? Com a prática você vai levando sim à perfeição. Com o tempo você vai se acostumando. Então pessoal, a nossa aula foi essa. Eu trouxe as 4 operações envolvendo polinômios e monômios, não é isso? Eu sei que é um pouco complicado. Tá bom? Vejam o vídeo mais uma vez se for preciso, não tem problema, qualquer coisa, vão lá no meu WhatsApp e me pergunte sobre as atividades que eu passar. Professor, e essa aqui, como é que eu faço? Que eu vou lá e dou uma auxiliada para vocês, sem problema algum, tá certo? No mais era isso, quero desejar boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.